continuando. Então, o colágeno fibrilar é a unidade formadora da fibra de colágeno. Então, para a gente entender como o colágeno é formado, a gente tem que lembrar que se a gente está vendo a olho nu, no microscópio, ele é uma estrutura macromolecular. Uma molécula só é visível em microscopia eletrônica e às vezes nem na microscopia eletrônica. Então, olhando aqui, acompanhando aqui, onde está o meu mouse, deixa eu tentar pintar aqui. Então, se eu poderia dizer que essa região que eu estou pintando aqui equivaleria ela inteira a uma fibra só cor de rosinha, daquelas que a gente enxerga no microscópio de luz. Toda ela. Aqui seria outra, porque elas estão, se vocês repararem, elas estão transversais uma em relação à outra. Uma está horizontal, outra está perpendicular. Então, essa parte aqui, que está cor de rosinha, que eu pintei, seria equivalente a essa aqui que a gente enxerga na microscopia de luz. Então, o feixe de fibra de colágeno, na verdade, é formado de várias fibras. E essas fibras de colágeno são formadas aí sim pelas fibrilas, que são o que a célula faz. Então, a célula não faz o feixe nem a fibra. A célula vai fazer a fibrila, a pequena molécula, tá? Que é essa que está mostrada aqui. Tem vários desenhos ao longo da apresentação. Parece uma setinha aqui, só que com uma bolinha na ponta. 280 nanômetros. Então, uma fibrila tem 280 nanômetros de comprimento, ou como está colocado aqui, aproximadamente 300 nanômetros. Precisa saber esse número, tá? Esse número é basicamente o escalonamento entre elas. Então, elas vão escalonar de 300 em 300 nanômetros. Olha só, elas se organizam para formar uma fibra de colágeno de 300 em 300 nanômetros e de forma parcialmente sobreposta, não 100%. Então, a gente vai ter regiões que têm total sobreposição. Aqui está mostrando, aqui, por exemplo, onde está o mouse agora, dá para ver a total sobreposição entre as fibras, e tem regiões que tem muito espaço, que a gente chama de região lacunar. Então, essa característica de ter regiões que têm total sobreposição, algumas regiões que têm menos sobreposição, algumas lacunas e outras que têm mais, vão dar esse aspecto estriado que a molécula de colágeno tem na microscopia eletrônica. Na microscopia de luz, não, é só na microscopia eletrônica, tá? E para chegar nessa molécula aqui, que é exocitada, que é liberada para a matriz extracelular, antes a célula vai passar por várias etapas de síntese, tá? Então, aqui também eu tenho uma microscopia eletrônica aqui em cima, olha, onde a gente vê o aspecto estriado da organização das fibrilas. Então, aqui eu tenho várias fibrilas juntas, não uma só, tá? E essa organização das fibrilas na matriz extracelular vai acontecer espontaneamente. Então, como eu coloquei aqui para vocês, a biossíntese e montagem na MEC é matriz extracelular dessas moléculas, envolve diversas mudanças pós-traducionais, como clivagens proteolíticas específicas, glicosilação, dobramentos catalisados. Dobramento catalisado quer dizer que teve uma chaperona, uma molécula que foi lá e ajudou a dobrar direitinho, e ligações cruzadas. Bom, biossíntese do colágeno tipo 1. Então, agora a gente começa a biossíntese, né? Primeiro ponto, eu tentei colocar em pontos para eu poder organizar, para recapitular com vocês, lembrando que a biossíntese do colágeno faz parte do nosso exercício de recapitulação da disciplina de biologia celular. Então, o gene tem 42 exons que codificam as cadeias alfa do colágeno tipo 1. Exons, região codificante do gene, introns, que são regiões intervenientes que não codificam proteína. Os exons são muito parecidos porque eles se originam lá ancestralmente da repetição por duplicação de um mesmo exon e podem codificar entre 18 a 34 aminoácidos. Então, aí vocês podem fazer a conta. Um aminoácido é codificado por 3 nucleotídeos, então você vai ter uma variação aí, 3 vezes 18 a 3 vezes 64 no tamanho dos exons, tá? Bom, a formação do RNA mensageiro a formação de um RNA mensageiro para cada tipo de pré-pró-colágeno no citoplasma. Então, o gene codifica o pré-pró-colágeno. E a gente vai ver o que é que tem essa característica, que molécula é essa que é pré-pró-colágeno, tá? Bom,
Aí a gente começa aqui no desenho. Eu não tinha um outro desenho mais que mostrasse antes. Aqui a gente já está vendo a membrana do retículo endoplasmático rugoso, com os seus ribossomos anexados, o RNA mensageiro aqui, ó, entre a subunidade menor e maior, e a proteína sendo liberada já na luz do retículo endoplasmático rugoso. Está escrito aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso é esse espaço azul, e aqui esse espaço alaranjado é o citoplasma. Né? Então, toda a síntese proteica começa no citoplasma, porque a gente tem que lembrar que o ribossomo ele não fica grudado sempre no retículo endoplasmático rugoso, e na verdade eles não ficam nem grudados um com o outro, a subunidade maior e menor. Eles só se juntam quando um RNA mensageiro se conecta na subunidade menor, e aí a subunidade maior vai acoplar e começar a síntese, a transcrição. Tá? A transcrição que é a síntese a tradução que é a síntese da proteína, tá? Então, isso não é diferente para o colágeno. O colágeno começa a ser traduzido no citoplasma. E aí, como é que ele vai parar lá no retículo? Porque ele tem uma sequência sinal. Ele tem uma sequência sinal, que é uma sequência na região N-terminal, que codifica um peptídeo, que caracteriza que aquela proteína tem que ser direcionada para o retículo endoplasmático rugoso. E aí ela vai se acoplar numa estrutura específica que tem, está até bonitinha desenhada aqui, um canal proteico que tem na membrana do retículo endoplasmático rugoso, e vai ser encaminhada para dentro da luz, tá? Bom, então essa sequência, número 4 aqui, ó, essa sequência sinal direciona os ribossomos para a membrana do retículo endoplasmático rugoso, e as moléculas de pré-procolágeno são liberadas dentro das cisternas. Só que enquanto esses peptídeos estão aparecendo na luz, já vai estar ocorrendo um processo de modificação bioquímica desses aminoácidos, tá? As moléculas de procolágeno são formadas pela clivagem da sequência sinal N-terminal. Então, primeira coisa que vai acontecer depois primeiro processamento pós-traducional que vai acontecer é uma clivagem específica dessa região do peptídeo sinal. Ela vai ser descartada. Ela está no início aqui, ela vai ser descartada, porque ela só é usada mesmo para encaminhar essa proteína para o retículo, tá? Bom, aqui então a gente já está a primeira parte, que é a transcrição e tradução. Agora a gente entra na segunda parte, que é as modificações cotraducionais, ou seja, ao mesmo tempo da tradução, e as modificações pós-traducionais que acontecem depois que a tradução já começou. Então, na verdade, aqui são só 2 itens só que fazem toda a diferença. Durante a tradução, enzimas promovem a hidroxilação, ou seja, a adição covalente de OH de algumas prolinas e lisinas dentro das cisternas do Hare. E depois, em cima dessa hidroxilação, existe eventualmente uma glicosilação de resíduos de lisina. Tá? Então, olhando aqui esse desenho que vem daquele artigo mais recente que eu falei para vocês, esses OHs aqui ligados, então se referem a esse processo de hidroxilação, porque não existe tradução que adicione hidroxiprolina, que adicione hidroxilisina. Não, o ribossomo ele vai conseguir fazer a ligação peptídica da lisina da prolina. Então, para modificar o aminoácido, como tantas vezes acontece nas proteínas de eucariotos, tem que ocorrer uma modificação bioquímica catalisada posteriormente, é o que a gente chama de modificação pós-traducional. E se for ao mesmo tempo, né, que ainda está produzindo a proteína, modificação cotraducional, que às vezes precisa ser cotraducional por causa do dobramento da proteína. Tá? Então, a gente tem aqui os OHs, e esse vermelhinho aqui, ó, aqui onde eu estou agora, é a adição de açúcar, né? Glicosilação cotraducional de resíduos de lisina. Tá? Então, aconteceu isso, e aí depois, em seguida, vai acontecer o que? Vamos passar para uma etapa de ajuste, porque até aqui eu tenho cadeias alfa separada, mas lembra que eu falei para vocês que o peptídeo é uma tripla hélice, ou seja, tem 3 peptídeos que podem ser iguais ou diferentes entre si? Né? Então, aí tem uma etapa de como é que eu vou fazer para ajustar os 3, para eles ficarem iguais, para eles ficarem alinhados. Né? Isso é um mecanismo de organização que vai acontecer depois, pós-traducional, depois que terminar essa etapa que liberou a molécula no interior da cisterna do Hare. Tá? Aí tem a seleção das cadeias e registro.
Então, na região C-terminal, ou seja, aquela que é liberada por último dentro da cisterna do resto, porque a transferência começa pelo N-terminal e termina no carboxy-terminal. Então, na região na região C-terminal ocorre um dobramento, vai fazer como se fosse um glóbulo, alinhando 3 cadeias alfa específicas, que aqui no caso do tipo 1, 2 alfa-1 e uma alfa-2, a partir dos peptídeos de registro. Peptídeo de registro é uma tradução que vem do inglês, que é no sentido de alinhar, colocar os 3 na mesma altura. Então, o carboxy terminal de 1 vai estar alinhado, os aminoácidos finais vão estar alinhados para ficar igualzinho no comprimento. Tá? Então, isso que é que o peptídeo de registro vai fazer, certo? Os domínios em hélice das 3 cadeias, então, a partir do momento que foi adicionado, que os 3 peptídeos foram adicionados em registro, eles vão se enovelar como se fosse um zíper. Vai fechar a molécula, fazendo isso aqui que aconteceu aqui, ó. Então, aqui eu tenho só uma cadeia, depois que ela já foi liberada na luz. Aqui eu tenho as 3 já, ó lá, ó, 2 cadeias alfa 1 e uma cadeia alfa 2, organizadas, aqui a alfa 2 é a mais clarinha, organizadas a partir da sua região do peptídeo de registro, e aí ela vai paulatinamente se enovelando toda, fazendo a sua hélice, que ela é virada para a esquerda, e vai ocorrer o fechamento, vai fazer a molécula de procolágeno aqui. Agora já não é mais pré-colágeno, não é mais pré-procolágeno, é procolágeno, tá? Então, aqui a partir do seu peptídeo de registro. Os domínios em hélice das 3 cadeias, então, se enovelam como um zíper com o auxílio de uma prolilpeptídeo isomerase. Essa enzima aqui, eu não vou detalhar muito para vocês, mas é no sentido de organizar os grupos, os radicais dos aminoácidos, para que eles possam se encaixar corretamente ao longo desse dobramento pós-traducional que está acontecendo aqui. O procolágeno passa através do complexo de Golgi e vai ser encaminhado para a secreção. Aqui, ó. Então, ele vai vir aqui. Então, a gente vai ter aqui as etapas de hidroxilação e glicosilação, dobramentos específicos. Aqui, ó. A gelatina é uma mistura de cadeias de colágeno sem o peptídeo C-terminal e se associam de forma aleatória, não em registro. Então, se eu tiro a região carboxy-terminal do colágeno, eu não consigo mais fazer o alinhamento correto entre as 3 cadeias alfa, né? Então, vocês veem que cada domínio proteico tem uma função específica que é muito importante na constituição de macromoléculas.